E agora a gente segue falando sobre saúde aqui no Fala Pará. As doenças cardiovasculares associadas ao colesterol alto estão entre as principais causas de morte, isso no mundo. Todo ano, cerca de 360 mil brasileiros morrem em decorrência a essas doenças. Para esclarecer melhor, tirar as suas dúvidas sobre os riscos do colesterol alto, a gente recebe aqui no estúdio a médica endocrinologista Rafaela Miranda. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Vou começar fazendo aqui a pergunta do Gabriel Braga, ele que é da cremação. O que é considerado quando a gente fala aí em colesterol alto? Como acompanhar esse índice corporal? Muito obrigada pelo convite, Amanda. Respondendo a pergunta aí do nosso jovem Gabriel, realmente é muito importante que a nossa população saiba quando cuidar da saúde, tá? Então, o colesterol, como nós vimos aí na introdução, é uma doença, né? Doença metabólica que aumenta o seu nível de infarto, de derrame. Então, realmente, a gente precisa controlar. Mas, mais importante do que números, né? É importante que a gente saiba fazer a interpretação disso. Então, existe o que a gente chama de risco cardiovascular. Então, não é só a elevação do colesterol. Ah, eu tô com colesterol LDL, né? Que é o colesterol ruim, o colesterol que faz placa de gordura nas nossas artérias. Eu tô com LDL, por exemplo, de 110. Mas eu preciso diferenciar. Esse paciente é um paciente diabético? Ele tem fator de risco cardiovascular? Ele não tem. Dependendo dessa classificação de risco cardiovascular que é feita pelo seu médico, a gente vai determinar qual é a meta desse LDL, se precisa de medicação ou não. E qual seria esse período de acompanhamento? 2 vezes ao ano? De quanto em quanto tempo? E se vai depender também desse quadro clínico do paciente? Com certeza. Então, é importante a gente fazer o que a gente chama de prevenção em saúde, tá? Então, existem algumas populações de risco que precisam monitorar com mais frequência os níveis de colesterol. Pacientes que têm diabetes, pressão alta, obesidade ou sobrepeso, que têm história familiar de doença cardiovascular, ou seja, o pai, a mãe, o irmão que teve um infarto muito precoce, um derrame muito precoce, muito jovem, né? Então, homens abaixo de 55 anos, mulheres abaixo de 65 anos, precisam monitorar esses níveis mais de perto. Então, a gente recomenda que essa população, especialmente, monitore os níveis de colesterol no mínimo uma vez ao ano. Se você não tem nenhum desses fatores de risco que nós recomendamos, a partir, né, dos 30, 35 anos, é importante que você faça uma coleta, o médico avalie para definir, então, a necessidade de monitoramento desse nível de colesterol, triglicerídeo e outras substâncias que a gente avalia ali na corrente sanguínea. Agora, doutora, a questão da prática da atividade física, isso pode ajudar também a manter esses níveis lá conforme os esperados? Com certeza, né? Então, assim, a gente divide a dislipidemia, que é o nome da doença, né? Da elevação do colesterol, triglicerídeo, em primária e secundária. Na dislipidemia primária, essa elevação de colesterol, ela é genética. Então, por mais que o paciente ele faça crossfit, musculação, corrida, ele não consegue controlar o seu nível de colesterol apenas com as medidas de estilo de vida. Mas a gente sabe que isso é mais raro. A maioria da nossa população tem o que a gente chama de dislipidemia secundária. Ou seja, essa alteração dos níveis de colesterol, ela veio em decorrência do sobrepeso, da obesidade, do diabetes. Então, nessa população especificamente, a gente tem um potencial maior de tratamento também com as medidas de estilo de vida. Então, para todos os pacientes está recomendado sim uma alimentação saudável, balanceada e a prática regular de atividade física. Sabendo que na dislipidemia primária, que é a genética, que nós comentamos, né, a taxa de sucesso somente com atividade física e alimentação é um pouco menor. Eu necessariamente, obrigatoriamente preciso de medicação. E na dislipidemia secundária, que é essa que nós vimos que é a mais comum na nossa população, eu tenho um potencial maior de ajuda da atividade física e da alimentação saudável. A gente tem aqui a pergunta da Jandira Torres, doutora do Telégrafo. Ela gostaria de saber, por exemplo, se essa questão do colesterol alto, ela pode ter aí um fator hereditário. Com certeza, foi isso que a gente comentou um pouquinho, né, Jandira? Então, se você tem história familiar, né, de evento cardiovascular precoce, que foi o que a gente conversou, infarto, derrame, pai, mãe, irmãos, parentes de primeiro grau, numa idade mais precoce, as suas chances de ter uma dislipidemia primária, ou seja, dessa dislipidemia ser hereditária ou genética, como ela está perguntando, ela é maior. E o nosso pisca-alerta tem que acender mais cedo, né? Então, por exemplo, até crianças, é um mito que a gente pode até tirar daqui. A criança pode ter colesterol alto? Pode.
Então, existem crianças com colesterol exatamente porque tem dislipidemia primária. Então, às vezes, o paciente, ele é criança, ele não tem obesidade, ele é super magrinho, ele tem uma vida super saudável, mas ele pode ter colesterol alto se ele tiver dislipidemia hereditária. A gente tem aqui a dúvida do Raimundo Vieira, do UNA, agradecendo a participação de todos vocês. Ele gostaria de saber, doutora, se, por exemplo, dor no peito, pés inchados, pode ser aí uma consequência de quem está com esse colesterol ali, ó, desregulado. Então, vamos lá. Outro mito que a gente precisa tirar, Amanda. A maioria dos nossos pacientes são assintomáticos. Colesterol alto não dá sintoma, tá? Então, o que dá sintoma? Já são as consequências desse colesterol alto. Então, o paciente, por exemplo, que já está há muito tempo descontrolado, que de repente, porventura, já está acima do peso, é hipertenso, está tendo dor no peito, corre. Procure um médico, porque nós precisamos investigar se esse colesterol alto já não trouxe alguma consequência. Como está o funcionamento desse coração? Tem que fazer um teste ergométrico, fazer exames específicos para a gente avaliar a saúde do seu coração. Então, normalmente, o colesterol não dá sintoma. Se está dando sintoma, porque provavelmente a gente já tem alguma complicação. E aí, o nosso tempo de ação precisa ser mais rápido. Já tem que correr e procurar o seu médico. E aí, a Catarina Silva, doutora, moradora do Castanheira, ela gostaria de saber sobre os cuidados com a alimentação para quem já tem essa condição de saúde. Perfeito. Então, tratamento da dislipidemia, tratamento para quem tem colesterol alto, né? Então, primeiro, ter um acompanhamento médico regular, de preferência com médico especialista, né? Um endocrinologista, metabologista, um cardiologista, um clínico que realmente tenha formação nessa área. E aí, o que você precisa fazer? Qual é o seu dever de casa para poder ajudar a controlar essa doença? Uma alimentação balanceada. Então, a gente pede para evitar a alimentação muito rica em gordura, gordura saturada, né? Então, assim, aquela pele do frango, tira a pele do frango, né? Então, evitar excesso, leite integral, por exemplo, se puder usar um leite desnatado, já vai ser um leite mais saudável. Uma alimentação à base de sementes, né? Aqui a gente tem a castanha do Pará, nós temos que são as nossas oleaginosas, né? Então, nós temos sim muita coisa para fazer na nossa alimentação, né? Outra dica que a gente dá que é muito interessante é você ter uma dieta rica em fibras, tá? Fibras, frutas, bagaço de laranja, aveia. Por que fibra? A fibra, ela reduz a absorção desse colesterol ruim no nosso corpo, que é feito pelo nosso fígado. Então, se você tem colesterol alto, capriche aí nas fibras, nas frutas e reduz a quantidade de gordura. Isso já vai ajudar e muito no controle do colesterol. Doutora, muito obrigada. Recebemos hoje aqui no estúdio do Fala Pará, médica endocrinologista, a Rafaela Miranda. Te esperamos mais vezes. Perfeito, muito obrigada pelo convite.